Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje aqui é para responder aí uma pergunta que é recorrente no mundo aí da galera que me procura, né, no suporte ou queira tirar dúvida, alguma coisa, sempre me perguntam. O danado do Welcome Message. O que é o Welcome Message primeiro, né? O Welcome Message é uma função que tem do REST Dataware, o método REST Dataware, que você pode executar qualquer coisa antes de fazer qualquer endpoint, qualquer método, rodar qualquer coisa antes de responder uma requisição. Assim seria mais detalhe. Muita gente, inclusive eu também, tem o costume de usar o Welcome Message para mandar parâmetros, por exemplo, para trabalhar com múltiplos tipos de banco de dados, por exemplo, um MySQL, um PostgreSQL, um Firebird, o cliente A, B, C, utilizando o mesmo servidor. Por exemplo, se cria um servidor lá sem acesso ao banco de dados, sem as configurações do banco de dados, ok? No lado cliente, você envia para o servidor os parâmetros de banco de dados, nome do banco, onde está, usuário, senha e outras coisas que queiram enviar. Não é só parâmetros de banco de dados, muitas outras coisas, N finalidades, ok? Então o que é que acontece? Você manda do lado do cliente, o servidor recebe, seta as configurações do banco de dados e executa a requisição. Então assim, é um grosso modo a explicação, mas é mais fácil de entender, ok? Então a galera me pergunta, existe o Welcome Message no ROS, ok? Eu digo, a palavra Welcome Message não, que é simples palavra, mas a regra de negócio, sim, existe no ROS, existe no DataSnap, existe em qualquer outro tipo de situação que você queira criar, ok? Então, para comprovar isso, para mostrar na prática isso, o que é que eu fiz? Fui lá, criei um sistema chamado SQL Tools, ok? Que inclusive quem é membro lá, quem está lá no grupo do Telegram do N-Tier, eu vou disponibilizar o servidor e o cliente para quem quiser testar, ok? Então vai ficar lá para quiserem baixar e testar aí na prática com o ambiente de vocês. Então o que é que tem? Quando eu copio para o servidor, como eu adoro o CGI numa hospedagem compartilhada, estou na minha hospedagem compartilhada, tenho a base de dados do Service API que está lá configurada, funcionando. Então, para aproveitar essa mesma base de dados, eu subi esse servidor, ok? Quando você executa ele pela primeira vez, ele cria o arquivo ini, certo? O que é que vocês têm que configurar? No caso aqui do lado do servidor, só basta vocês configurarem usuário e senha, certo? Qual o usuário e a senha que vai ter acesso ao servidor? Então no caso aqui eu botei admin. Como é um item de demonstração, né? Claro que isso aqui vai ser apagado, isso aí é só para que eu faça o vídeo e demonstre para vocês. Então aqui só basta configurar o usuário e senha, certo? Que é aquele autenticação básica que ele vai de acordo com esse usuário e senha, o cliente tem que ter essa mesma acesso, porque senão vira bagunça, né? Então, subir o servidor como está no CGI, já está rodando, não preciso fazer mais nada, ok? Aí fui lá no lado do cliente, ok? Eu vou logo executar aqui. Okay? Então, lá do cliente, ele vai abrir essa situação aqui, ok? Aí, o que tem que ser configurado inicialmente? Config SRV, certo? Então, aqui você vai colocar o seu host, no caso aqui, ó, https://ntier.com
srv.br/api/SQL tools, né? Que eu botei, ó, que é o mesmo nome que está aqui, ó, SQL tools, certo? Então você tem que botar o mesmo o endereço e o nome do seu servidor, que no caso, o meu exemplo aqui é SQL Tools, mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem, certo? Então, tá aqui SQL Tools. Aquela senha, usuário e senha que eu mostrei lá no INI, ok? Que é o acesso ao servidor. Salvei, show de bola. Aí aqui no config.db, vocês vão configurar a base de dados que está acesso ao servidor de vocês, ó. No caso seria o MySQL, o host, lá no caso do teu servidor, seria local, a porta, catálogo, a database, usuário, senha, a DLL que ele vai usar caso utilize, que está lá no seu servidor, certo, galera? Isso aqui é a configuração dos parâmetros do banco de dados que o seu servidor vai configurar, certo? Que é configura aqui no cliente, ele envia para o servidor como se for através do welcome message, assim, para a galera que conhece o REST DataWell, sabe? Então, quando eu configuro aqui, por exemplo, estou usando o MySQL, na hora que eu envio um select, um open, ele vai configura esse banco de dados lá, executa. Ah, se eu tenho outro cliente aqui, vou lá é um PostgreSQL, por exemplo, eu configuro o PostgreSQL, ele vai, manda a configuração para o servidor e acessa o PostgreSQL. Então, assim, um único servidor eu posso acessar aqui, ó, um Firebird, MySQL, PostgreSQL, SQLite, SQL Server. Todos esses tipos de banco de dados, basta você configurar aqui e seu servidor ter realmente um banco de dados. Aí você configura, show de bola, vai estar funcionando, beleza? Eu não configurei aqui porque tem os parâmetros da minha base de dados, senão a galera aí vai pegar e ver, mas eu já vou pegar aqui o INI, que eu já tenho configurado, certo? Deixa eu fazer aqui para a gente testar isso na prática. Então, deixa eu voltar ao meu INI, né? Tirar o old, pronto. Já está configurado. Não vou mais acessar aqui, porque senão vocês vão ver os parâmetros no meu banco de dados e tudo. Então, mas o servidor aqui não tem problema, que eu vou apagar. Né? Tá aqui, ó, SQL Tools, admin, ok, certo? Como a base de dados que está conectada é o MySQL, e lá é aquela base de dados do Service API, lá eu tenho a tabela DB_UF. Aqui, ó, galera, eu tenho tipo se é um open ou se é um exec SQL, tanto faz você quiser executar um exec SQL, um open, um delete, todos os comandos DDL vocês podem utilizar aqui. Se for um open, pro open, se for um exec, um exec. Aí eu tenho um modo que ele vai buscar o modo binário ou o modo JSON. Por exemplo, quando eu quero dar um open nessa tabela, eu posso trabalhar no modo binário ou no modo JSON. Aqui eu tenho o tempo que foi percorrido só para ele fazer o request, por isso que tem aqui tempo de request, e o tempo total entre o request e ele popular aqui no minha tabela temporária e exibir na lista, na tela aqui, ok? Então vamos começar aqui, ó, TBUF, vou para fazer um open, né, porque é um select, no tipo binário, no formato binário. Se eu dar um send, ele vai lá no meu servidor e trouxe. Então demorou 1 segundo, 1.9, né? Que aqui está milissegundo, então 1 segundo, 0.9, para fazer tudo 2 segundos. Então, a primeira vez sempre é demorado, mas a segunda já passa, já diminui. 671 milissegundos trabalhando no modo binário. Ah, eu quero fazer no modo JSON. Só mandar fazer e vai popular do mesmo jeito no modo JSON. Ah, quase não teve diferença, porque a tabela aqui são poucos registros, mas vamos pegar aqui município, né? Município, que município tem, ó. Então vou pegar no modo binário primeiro, ok? Então ele vai, ó, deu 1.2, fazer de novo. 1.4, 1.3, no modo JSON.
vai lá, gera o JSON por local, já sobe para 2.0, né? Então assim, o JSON, trafegar JSON de um lado para o outro é mais lento. Lembrando, isso aqui eu estou consumindo a minha hospedagem compartilhada. Tanto é que eu vou vir aqui, ó, edit, vou mudar a senha, só para que vocês tenham vocês vão testar aí na prática. Então o usuário vai ser admin X, né? Salvar, vou deixar aqui. Então se eu mandar agora no modo binário, mandar dar um open, tá não autorizado, já deu erro, certo? Deu não autorizado. Eu poderia até ter limpado aqui, né? Ficar mais bonitinho, mas dá não autorizado. Por quê? Porque o servidor lá mudou a senha. Então se eu voltar lá, tirar o X, né? Salvar, ok? Aí agora ele volta a funcionar, certo? Voltou a funcionar. Então tem outra tabela lá, outra tabela que é muito grande, a tabela de CEP, né? Se eu mandar dar um send, CEP é grande, é 1 milhão de registros. Então vamos ver se ele traz aqui, né? É muito grande essa tabela de CEP, tem mais de 1 milhão de registros. Vamos ver o que é que acontece. Lembrando, servidor CGI, numa hospedagem compartilhada, servidor host, feito em Lazarus, cliente feito em Lazarus. Roda, se eu quisesse fazer esse mesmo cliente e o mesmo servidor em Delphi, funcionaria? Funciona do mesmo jeito. Estou dando mais prioridade ao Lazarus por ser open source, ok? Então assim, até mesmo para a galera ver, conhecer o Lazarus, que tudo que se faz com o Delphi, você também consegue fazer com o Lazarus do mesmo jeito, não tem problema, ok? Eu vou implementar ainda aqui uma coisa que eu não fiz, eu lembrei agora, que é a paginação. Seria interessante aqui fazer a paginação. Ah, mas a paginação também não vai atender, porque eu posso passar qualquer select aqui, entendeu? Então aqui eu já limitaria a quantidade de registro. Então não dá para fazer a paginação aqui nesse contexto aqui de um ambiente de select, de update, delete, enfim, entendeu? Então dá. Então esse código executável eu vou disponibilizar lá um console para vocês implementarem no servidor e um cliente. Vocês vão testar aí no ambiente de vocês com a base de dados que vocês quiserem, ok? Caso queira uma versão, por exemplo, do CGI, aí vocês me chamam lá no grupo, que eu gero um binário CGI, mando para vocês e vocês testam o CGI de vocês, ok? Mas a priori eu vou disponibilizar um console e um cliente, tudo Windows, né? Caso queira uma versão Linux, também pode chamar lá que eu gero um binário para Linux e mando também, não tem problema nenhum. Mas só vou disponibilizar esse binário, né, desse SQL Tools no grupo lá do NTIR, certo? No Telegram. Fora isso, não mando por e-mail, não envio, não. Tá lá no grupo, pediu, disponibilizo, porque fica para a galera que tá lá no NTIR, certo? Tá nos prestigiando, então vou prestigiar de alguma forma, ok? Então esse vai ser o SQL Tools feito em Lazarus, ROS, para a galera testar aí. Então assim, respondendo a pergunta que era o mais importante, que é o conteúdo inicial do vídeo, existe o Welcome Message no ROS? Sim, tá aqui uma prova concreta, ó. Estourou lá, é muito registro, não tem como gerar, deu 500. Talvez se eu tivesse um servidor menor, ele passaria, né? Então aqui, vamos aqui, select, tabela, como é um MySQL, fazer aqui um limit, 100, se eu não me engano é assim, não me recordo de cabeça. Não é limit 100 off com, acho que é com F, não me recordo o comando. Limit 100, não lembro não, certo? Mas
vai ficar aí para a galera. Se eu botar aqui o F, né, que é menor, né, ele tem que ir atrás. Funcionou perfeitamente. Aquela tabela de 1 milhão, mais de 1 milhão de registros, é até sem condições de trafegar do jeito que eu tentei. Mostrei só para ver, mas é difícil você fazer isso, ok? Mas tá aí, essa ferramenta vai estar disponível lá no grupo. O Welcome Message funciona? Sim, funciona perfeitamente. Vai lá, configura o banco de dados que vocês quiserem. Se eu quiser mudar para um MySQL, PostgreSQL, vocês configuram do lado do cliente, é enviado para o servidor, processa a configuração antes e depois executa o método, ok? Se eu botar aqui município, só para a gente finalizar, tá aqui, ó, município. Deixa eu pegar aqui só para a gente ver, ó, região, ok? Ó, send, ó, tenho 5 regiões, certo? Eu vou até fazer aqui, ó, para que fique bem legal, assim. Aqui vai ser um conteúdo legal. Ah, mas ele vai pedir usuário e senha. Não, mas tá certo, tá certo. Ó, copiar, ok? Vem aqui, ó, vou botar no browser. Só que lá é Service API, né? Service API barra UF. Não, é região, né? Que a gente vai fazer. Região, que é uma tabela mais simples. Opa. NT CV API Service. Como é? Esqueci, cara. Aí. Fazer doc, né? Que aí eu mais fácil de eu. Vamos aqui, que eu não lembro lá de cabeça, mas vamos aqui, região. Então, região, vamos listar todas as regiões. Ah, mas aqui ele vai pegar por aqui. Ctrl C, que fica mais fácil de visualizar. Pronto, ó, tem a região, ó, a última, a maior é a 5, né? Então, a maior aqui é a 5, porque está por ordem. Vamos botar aqui, né? Order by descrição, né? Descrição. Dá executar. Então, ó, fica 5, 2, 1, 3, 4, né? 5, 2, 1, 3, 4. Beleza? Agora vamos, deixa eu pegar isso aqui, dar um Ctrl X, né, pra gente aproveitar. Vamos fazer aqui insert into tb região, né, que eu vou incluir e depois excluir. Aí quais são os campos? Vou passar ID, vou passar descrição e vou passar ID país, né? Quais são os values, né? Então eu vou botar, tá, o 5 vai ser o ID 10, vou até botar logo assim 10. Vou botar descrição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10x. E o ID país, como é uma tabela que tem integridade referencial, 1058. Beleza? Como é um insert, tem que ser um exec SQL, né? Dou um send, foi lá. Request database drive. Eu não botei o drive. É porque se eu for mexer aqui, galera, vocês vão ter acesso ao aos meus parâmetros, certo? Mas vocês testam aí. Eu esqueci de configurar o drive, mas vocês vão testar aí na prática de vocês. A melhor maneira é testar na prática, né? Então, vocês podem fazer insert, né? Quando for insert, é um exec SQL, ele retorna. O open é baseado no select, então vocês fazem o que vocês quiserem.
beleza? Vai te retornar tanto no binário, no formato JSON, vocês vão ter uma noção de tempo, quanto um leva para processar num formato binário e outro no formato JSON. Testem aí, qualquer coisa me retorne aí tudo. Eu não vou aqui porque se eu mexer aqui vocês vão ter acesso à minha base de dados, que aqui está usuário, senha, enfim, todos os parâmetros, então é pessoal, né? Mas a melhor maneira, vocês preparem o ambiente de vocês e façam um teste que quiser. Beleza? Se gostou, deixa o joinha. Estamos juntos. Feliz 2022.